Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais uma edição do CSA de Olho na Jurisprudência. De novo, separei aqui para vocês mais 3 casos de jurisprudência que foram casos importantes tanto no STJ como no STF. Lembre-se, meu nome é Thiago Simões, sou parte do grupo do CSA, Construindo Sua Aprovação. Então eu, a Fer e o Instituto Conecta Jus estamos aqui tentando ajudar vocês a passarem em concurso. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro caso do dia, tá? Aqui tá meu Instagram, Instagram da Fer, Instagram do Instituto Conecta Jus. Se quiser, segue a gente lá, tá? Vamos lá. Caso 1. A modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vencida. Deixa eu já colocar aqui para vocês que isso é importante. Relação à multa vincenda, desculpa. Tá? A modificação das astreintes somente é possível em relação à multa vincenda. O que é multa vincenda? É aquela que ainda não venceu. Tranquilo? Então, é valores novos, beleza? Multa vincenda, valores novos, tá? Quanto a essa, é possível a modificação, beleza? Com base no artigo 537, parágrafo 1º do CPC, e de precedente vinculante da Corte Especial do STJ, como já vou explicar. De modo que não é lícita a redução da multa vencida, ainda que alcançado patamares elevados. Beleza, o que aconteceu? De um tempinho para cá, o STJ começou a parar de ser bonzinho. Então, você pensa naquele caso que a parte vem reiteradamente descumprindo a decisão judicial, a multa está em R$2 milhões, aí depois ela cumpre e impugna o valor na execução. Fala, olha, o valor é muito abusivo, é excessivo, então assim, juiz, por favor, reduz a multa. E muitos juízes iam lá e falavam, não, pô, 2 milhões, que absurdo. Ia lá e diminuía, por mais que esse era o valor acumulado em razão do descumprimento. E o STJ mantinha isso durante muito tempo. Só que esse ano, para falar a verdade, no final do ano passado para esse ano, o STJ mudou de posicionamento e deixou bem claro. Seguinte, se é multa vencida, então esses 2 milhões aí que acumulou de descumprimento, isso eu não posso mexer. Se é título executivo, tem que executar. O que eu posso mexer, segundo o STJ? O STJ disse, eu posso mexer com a multa vincenda, ou seja, vamos supor que eu não cumpri até hoje, tá? E eu pedi mais 2 meses de prazo, então tenho mais 2 meses ali de descumprimento. Quanto a esses 2 meses, para frente eu posso brigar e pedir a redução. Porém, eu não posso pedir a redução de multa vencida para trás. Tranquilo? Essa é a posição atual do STJ. Então, multa que já venceu, sem você ter impedido nada, você não entrou com agravo pedindo a redução, você não impugnou em apelação, você não recorreu disso, tá? Essa multa já está consolidada e ela é devida, beleza? Agora, as vencidas, as para frente, você pode discutir. Tranquilo? Então, para terminar, multa vencida, você não pode reduzir. Multa vincenda, você pode reduzir, tá? Ah, mas beleza, valores exorbitantes, e aí? Aí o STJ vem e fala pra gente o seguinte, que existem algumas maneiras de combater isso, tá? Então aqui, ó, o problema dos valores elevados alcançados com incidência de multa periódica deve ser combatido preventivamente, por isso que ele fala só de multa vincenda, das seguintes formas: conversão da obrigação de fazer em perda de danos de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade do artigo 499, tá? Então, se o credor vem, fica quietinho, tá? Lembra o duty to mitigate the loss, o dever de mitigar as suas próprias perdas, tá? Então, se o credor fica quietinho e só faz incidir a multa, o juiz pode de ofício vir e converter essa obrigação de fazer em perdas e danos, beleza? É uma das formas de se mitigar, tá? 2. Preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando o alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado quando possível, tá? Então, essas duas são condutas do magistrado que ele pode adotar para mitigar, tá? Valores exorbitantes em multas vincendas, beleza? Porque não é possível reduzir multa vencida, tá? Caso 2, tá? Eu separei vários casos aqui para vocês sobre direito ambiental, tá? Então aqui tem um pouco de processo civil, tem um pouco de direito ambiental e a gente vai trazer aqui, é muito mais direito ambiental do que processo civil, como vocês vão ver, tá? Então se fosse cair numa prova, eu arriscaria falar que vai cair numa prova de direito ambiental, tranquilo? Então vamos lá, primeiro a tese que é a mais recente aqui, que é do tema 1194 de repercussão geral, tá? No informativo 1171 de 2025. Qual que é a tese que o STF firmou? É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em
perdas e danos, tá? Primeira coisa que vocês têm que entender aqui. Já há muito tempo o STF entendia que, assim, dever de reparar o dano ambiental é imprescritível, tranquilo? Só que durante muito tempo se falava que era uma questão de obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer e tal. Então era uma questão de uma ação condenatória mandamental, tá? Porém, de um tempo para cá, o STF pegou e falou o seguinte: olha, eu sei que tinha uma obrigação de fazer, tranquilo? Porém, se ela não for possível de ser cumprida e eu converter ela em perdas e danos, ou seja, em obrigação de pagar, mesmo assim ela é imprescritível, tranquilo? Tá? Para vocês entenderem melhor, vocês têm que saber o teor da súmula 629 do STJ, tá? O que diz a súmula aqui? Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar, tá? Então, nós temos dois tipos, tá? Então, aqui separa, tá? Fazer, tá? E pagar. Tranquilo? Beleza? A de fazer, a gente sempre soube que era imprescritível. Até tem um tema já antigo do STJ, o 1268. Ó. É imprescritível a pretensão de ressarcimento erário decorrente da exploração irregular do patrimônio da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Tá? Então a fazer sempre foi um posicionamento já pacífico do STF há muito tempo. Tá? Aí a de pagar, tranquilo, também agora decidido pelo STF, também é imprescritível. Beleza? Por isso que aqui está escrito a pretensão executória e inaplicável à prescrição intercorrente. Por quê? Porque ele falou, olha, para você entrar com a ação de conhecimento, é imprescritível, já falamos lá atrás, obrigação de fazer ou obrigação de pagar, as duas podem ser acumuladas e ambas são imprescritíveis, beleza? Depois que você ganha o processo, você tem que executar o processo, tá? Então, assim, o tempo entre o trânsito em julgado e o início da execução corre uma prescrição, que a gente chama de prescrição para execução, tá? Que é o mesmo prazo da prescrição da ação de conhecimento, tranquilo? E durante o processo de execução, então a partir do início do processo até o fim do processo de execução, nós temos a prescrição intercorrente. Então, se o processo ficar parado mais de 5 anos, a depender do prazo ali, que é o prazo de prescrição comum, tá? De cada processo, haverá a declaração da prescrição intercorrente, tá? Então, temos duas prescrições de execução. A primeira, entre o trânsito julgado e o ajuizamento da petição inicial de execução. E a segunda, durante o trâmite da execução. Beleza? O STF veio e falou pra gente que o seguinte, não importa qual a natureza da obrigação, se é fazer, não fazer, pagar, tá? Se é para processo de conhecimento, se é para executar, se é prescrição intercorrente, não importa. Em qualquer hipótese, dano ambiental é imprescritível. Então, não sujeita à prescrição do processo de conhecimento, não sujeita à prescrição do processo de execução e não sujeita à prescrição intercorrente. Beleza? Tranquilo? E para finalizar, um bônusinho aqui. Vocês têm que lembrar que dano ambiental ele tem natureza propter rem, tá? Tem natureza propter rem. O que significa isso? Quer dizer que ele está umbilicalmente ligado à coisa e não interessa qual é o proprietário atual, tá? Então, assim, o dano, ele se liga à coisa e qualquer que seja o proprietário atual, ele deve reparar o dano da propriedade. Sei lá, comprei uma fazenda que já estava degradada. Eu não posso chegar e falar assim, olha, quem degradou foi a pessoa que me vendeu, cobre dele. Não, você, como proprietário atual da coisa, que tem uma obrigação própria terreno, você, dono atual da coisa, vai ter que indenizar ou reparar o dano ambiental. Beleza? Às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Porque pode ser acumulado obrigação de fazer e obrigação de pagar, tá? Em questão de dano ambiental. Beleza? Então, lembre-se que possui natureza propter rem, podendo ser exigida a escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, então aquele que degradou anteriormente também pode vir ser obrigado a pagar, ou de ambos, tá? Ou seja, tem natureza solidária, ficando isento de responsabilidade o alienante, cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, tá? Então, por exemplo, eu vendi a fazenda, tranquilo? Só que eu não danifiquei nada na fazenda, não causei nenhum dano ambiental, beleza? Só quem causou dano ambiental foi quem comprou de mim. Aí, beleza. Aí, nesse caso, eu que fui alienante e não tinha dano ambiental quando eu vendi, aí, beleza. Eu não vou responder, tranquilo? Desde que ele não tenha concorrido direto ou indiretamente, tá? Esse é o tema 1204 do STJ, beleza? Inclusive, a administração pública pode vir a ser chamada para reparar o dano ambiental. Quando? Quando ela for omissa no seu dever de fiscalizar.
Beleza? Esse é o teor da súmula 652 do STJ, que fala: a administração tem responsabilidade solidária, mais de execução subsidiária pelo dano ambiental, quando decorrente de omissão no seu dever de fiscalizar. Tranquilo? Então, esse foi o combo de hoje sobre direito ambiental. Vocês não podem falar que hoje não teve direito ambiental, tá? Então, aqui, sobre direito ambiental, a gente viu imprescritibilidade, a gente viu possibilidade de cumular condenações de obrigação de fazer, não fazer e de pagar, tá? A gente viu responsabilidade pelo pagamento, que é uma obrigação própria terreno, e inclusive responsabilidade pelo pagamento pela administração pública, quando ela concorre de forma omissiva na ocorrência do dano. Beleza? Então, para encerrar, a gente sempre fala de 3 casos, a gente vai trazer mais um, e agora sobre direito civil. Tranquilo? É um julgado aqui do informativo 847 de 15/4 de 2025, tá? O beneficiário inimputável, tá? Que agrava o risco em contrato de seguro, que não faz de modo intencional, tá? Deve ser mantido no seu direito de indenização securitária, tá? Então, qual que era o caso aqui? Tá? De acordo com o STJ, se você é beneficiário do seguro, ou seja, quem vai receber o dinheiro do seguro, tá? Se você não concorre de forma intencional para o agravamento do risco, você não perde o direito. Por que chegou essa questão no STJ, tá? Existe um dispositivo lá no Código Civil que fala que o segurado, se ele agravar intencionalmente o risco decorrente do seguro, ele perde direito de participar no prêmio, tá? Então ele perde o direito à garantia ali do prêmio do seguro. Tranquilo? Beleza. Então, no caso, o segurado, aqui a gente está falando de beneficiário, tá? Então, vamos entender agora no exemplo que chegou no STJ. No STJ aconteceu o seguinte: um filho inimputável, tá? Ele tinha esquizofrenia e durante um episódio esquizofrênico, ele mata a mãe. Tranquilo? Beleza? A mãe era a segurada. Tranquilo? A mãe era quem tinha o seguro de vida. Beleza? O beneficiário era o filho. Tranquilo? Só que ele matou a mãe e esse foi o evento que decorre para o pagamento do prêmio, tá? Do seguro ao filho. Tranquilo? E veio a seguradora e falou: opa, peraí. Olha, o beneficiário chegou aqui, ele agravou o risco, eu não posso pagar para ele, não tem como. Veio o STJ e falou: seguinte, ele não agravou de forma intencional, ele estava diante de um surto psicótico, então falta um elemento chamado vontade, tá? Então esse ato praticado por um inimputável, como ele não tinha capacidade para proferir esses atos, na verdade, ele não chega nem a ser um ato ilícito, tranquilo? Porque falta o elemento voluntariedade. Lembra-se, os atos administrativos, não, os atos civis, tá? Como todos os outros atos também, os administrativos assim, eles precisam de basicamente alguns requisitos. Lembra? Sujeitos, tá? Vontade, forma, tá? E objeto. Aí vem as qualificantes. Lembra aquela teoria da Pontiana, tal? Então vem as qualificantes. Vem objeto lícito, não defesa em lei, forma livre ou prescrita, sujeito capaz, vontade livre e desembaraçada. Lembra? Esses são os requisitos dos atos, tá? Então, neste caso em específico, o STJ entendeu: olha, isso na verdade se trata de um ato-fato jurídico. Por quê? Porque não tem vontade, não existe voluntariedade ao agente. Então, voltando ao caso aqui, o que decidiu o STJ? O beneficiário inimputável que agrava o risco em contrato de seguro não o faz de modo intencional. Então, inimputável não o faz de modo intencional, tá? De modo que deve ser mantido o seu direito à indenização securitária, beleza? Apenas há previsão legal de perda do direito à garantia quanto ao segurado que agrava intencionalmente o risco do objeto do contrato. Lembra-se, intencionalmente segurado. Aplicou-se de forma teleológica esse mesmo dispositivo, artigo 700 e alguma coisinha do Código Civil, tá? Então, o beneficiário que também não agrava intencionalmente, porque somente de forma intencional, haveria a perda da garantia. Então aqui, somente se ele tivesse agravado de forma intencional, haveria a perda do benefício, da indenização securitária. Lembre-se, ato de inimputável, tá? Ele não chega a ser um ato ilícito. O STJ, nesse julgado, falou que, na verdade, ele é um ato-fato jurídico, de acordo com a doutrina. Beleza? Então, encerramos mais
um de olho na jurisprudência do CSA, tá? Aqui tem o nosso grupo do WhatsApp, caso vocês queiram entrar e ficar atualizados de tudo que acontece no mundo dos concursos, tranquilo? E eu me despeço mais uma vez. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. E espero que vocês gostem, porque é feito com muito carinho. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.